Antes de começar, sem musiquinha, sem nada, um disclaimer, tá? Eu não sou fã de Resident Evil, mas eu também não sou um odiador. Na verdade, eu apenas conheço de ver as pessoas falarem e devo ter jogado um pouco o primeiro jogo, Take This Key Card. Então, assim, isso aqui não é um produto de fã, tá? Isso aqui é uma crítica. Então, se você vai se sentir ofendido caso eu não reverbere a sua opinião de fã, eu te convido a sair desse vídeo, com todo respeito. Resident Evil, no escuro absoluto, acompanha dois personagens importantes das histórias dos jogos de Resident Evil, no caso aí a Claire Redfield e o Leon. A trama se passa logo após o terror que aconteceu lá em Raccoon City e agora eles se veem em meio a uma grande conspiração que envolve o vírus, o governo, os militares e tudo mais. Apesar de parecer como série, né, de ser lançado como série, é bem evidente que tínhamos aqui um filme. A Netflix, por algum motivo, resolveu apresentar esse formato, né, em 4 episódios, cada um com 25 minutos, porém esqueceu de fazer os engates perfeitos entre finais e começos, né? É tudo uma história só, não tem modulação alguma na narrativa para fazer valer essa história de ser uma série. Seria visivelmente um filme de mais ou menos 1 hora e 30 minutos e isso faria bem menos mal, porque clarearia menos vários problemas que eu vou apontar a seguir. É importante dizer que esse projeto é em sua maioria voltado sim para os mais fanáticos, ou pelo menos para quem já tem um conhecimento dos personagens e de parte do cenário dessa franquia. A narrativa fragmentada no começo serve para gerar algum interesse a partir do mistério, sem que antes vejamos a história inteira, mas também é feita para não incomodar os mais inteirados de tudo que está acontecendo ali. Mas do ponto de vista mais técnico e cômodo que isso traz é enorme, porque como toda trama é muito pequena e muito rápida, caberia tranquilamente para despender de 5 a 10 minutos a fim de criar um pouco mais de contextualização. Não é todo mundo que vai conseguir pegar o detalhe das datas, o estado dos personagens apresentados, trazer o Leon já para um posto de herói apostando apenas na contextualização genérica ao dizer que ele salvou a filha do presidente é pedir demais para que haja um envolvimento prévio com o Resident Evil para aceitar aí um protagonismo tão forte e tão importante para essa história acontecer. Temos aqui uma forte imposição de quem é esse personagem, ou seja, aceita quem quer, e se você não aceitar, você vai perder grande parte dessa história. Os pontos positivos da série estão nas cenas mais isoladas. Todas as cenas militares são muito bem feitas, lembram um pouco ali o filme Falcão Negro em Perigo, um dos melhores filmes de guerra urbana já feitos, assim, mixagem maravilhosa inclusive. Falando de mixagem, a mixagem desse filme, dessa série, olha só, dessa série, ela brilha bastante, né? E ela pede para ser vista, a série pede para ser vista ali com um fone de ouvido pelo menos mediano. Ainda assim, essas cenas agem como uma cutscene de um game dentro de um projeto que é uma grande cutscene de um game. Então é como se fosse a segunda camada da cutscene, a cutscene da cutscene. E isso com todos os contras e prós dessa afirmação que eu trouxe agora. Trocando em miúdos, as cenas são deslocadas e não parecem fazer parte do ritmo da maioria dos momentos dessa história, que, diga-se de passagem, beira, no caso a história, o sem pé nem cabeça, digamos assim. O vilão, explicando todo o seu plano maléfico, estilo vilão do Batman da série dos anos 60, é uma solução muito simples para uma história que já vinha acontecendo sem nenhuma fluidez. É outra evidência de texto básico, de texto simples, de texto que beira o amador. Ou seja, a história, né, o texto, o roteiro, não é o forte aqui do Resident Evil. Definitivamente não é o forte. Na animação, ela cresce bastante quando é feito no escuro, por exemplo. As movimentações elas melhoram, o traço 3D se confunde um pouco mais com os elementos de fundo e os defeitos de destacamento dos personagens somem, né, desaparecem. É por isso que a ação do final tem tanta coisa acontecendo em tela, tem tanto ácido, fogo, cor, né? Tem metal e por aí vai. Isso serve para esconder os contornos e deixar as animações um pouco mais vistosas. Só que isso, cara, isso é técnica por técnica, porque assim podia ser uma animação terrível,
sabe? Que se a história compensasse, valeria a pena. Mas enfim, apesar de ser legal, né, o projeto ter sido realizado todo de forma realista, assim, com essa animação mais realista, falta a expressividade no rosto dos personagens. Não é que não exista, ela existe, mas só que na maioria dos casos as reações são muito duras e nem sempre casam com o que está acontecendo com o texto em cena. É meio bizarro às vezes, tem um herói que deveria ter, ou melhor, tem um personagem que deveria tá completamente amargurado e ele tá cara de tacho, assim, ó. Nada, não tem nada no rosto. É por isso que ator, atriz, captura de movimento é muito importante. É muito importante. Mas ainda assim, animações mais simples e até em 2D conseguem, por exemplo, facilmente resolver isso com microexpressões, né? Aqui no cantinho, o franzir da testa, quer que seja. Coisa que aqui, nesse projeto, não é visto. Porque é tudo muito... Parece uma coisa, não parece alguém. Isso definitivamente não seria um problema se a gente estivesse vendo uma cutscene dentro de um jogo de fato e não uma cutscene disfarçada de série. Mas é o que a gente está vendo, né? Então cabe aqui a reclamação, digamos assim. O projeto ele não é bonito, ele serve para agradar diretamente os fãs, mas está colocado em um universo que vai muito além, né, daquele que acompanha o cenário dos jogos. Ele tá dentro da Netflix, junto a um grande catálogo, mas ele não se porta como tal. As cenas que não terminam parece todo o tempo pedir que o controle seja empunhado, né? O gameplay, né, o jogo, parece que vai começar a qualquer momento, mas a gente sabe que não vai. O que deixa a história muito truncada. É um pare muito grande. Resident Evil, o projeto aí no escuro absoluto, é um exemplo perfeito de como uma adaptação jamais deve ser feita. Nem se desprende das raízes e também não consegue entender aonde está e o que está acontecendo ao seu redor. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.